amigos e minhas amigas, sexta-feira estamos aqui com o nosso Jaircy Carvalho Esportes. Se inscreva no canal, tá bombando e tá legal, senta o dedo no like, é importante, e a gente faz junto nessa parceria maravilhosa, porque vocês fazem o Jaircy Carvalho Esportes ser esse programa de interatividade, de comunicação, de feedback. É o único no Brasil em que você tem voz e que você participa conosco. Olha, deixa eu dizer um negócio, eu ainda estou encantado com a partida que o Cruzeiro fez contra o Flamengo no Maracanã ontem. Maracanã com mais de 72 mil pessoas e a China Azul com 4 mil torcedores fazendo um barulho infernal. A torcida do Cruzeiro continua dando show de norte a sul do país. No Mineirão não precisa dizer, né? Domingo contra o Sport, vai lotar o Mineirão. Jogo importante, jogo para 3 pontos. Mesmo o Cruzeiro tendo alguns desfalques por cartão amarelo, o William ontem foi expulso, mas de qualquer forma o Cruzeiro a torcida vai lotar o Mineirão, porque, como eu venho dizendo, desde o começo da competição, o Cruzeiro está lutando pela taça do Brasileirão com o Flamengo e Palmeiras desde a primeira rodada. Só não enxerga quem não quer ou quem tem má vontade, né? O Cruzeiro tem feito um trabalho maravilhoso. Eu disse, a vantagem é que a gente tem tudo gravado, né? E tudo para que vocês possam comprovar. Eu disse aqui em Bradenton, durante a pré-temporada do Cruzeiro, que o Cruzeiro tinha time, grupo e banco para fazer campanha brilhante e buscar as taças na temporada. Se vai ser campeão brasileiro ou não posso garantir. É muito difícil em função do Flamengo, que tem um jogo a menos, do Flamengo, que tem um poderoso time. Agora, tem um detalhe importante. O Flamengo está com 55 pontos, né? Se o Palmeiras ganhar o jogo dele, atrasado, ele vai a 55 e fica com a vitória a mais que o Flamengo. E o primeiro critério de desempate, lá no final do campeonato, é o número de vitórias. Então a situação do Flamengo não é tão tranquila. Ele ainda depende só dele, porque ele vai encarar o Palmeiras no Maracanã. Mas a coisa já não está tão simples como estava. Por quê? Porque o Cruzeiro está na briga. O Cruzeiro tirou ontem 1 ponto do Flamengo, né? Tirou 2 pontos do Flamengo. E um detalhe, em 2 jogos, turno e retorno, o Cruzeiro faturou 4 pontos em cima do poderoso Flamengo, né? Então, o Cruzeiro está com superávit em cima do Flamengo e o Flamengo está com déficit, né, com relação ao Cruzeiro. Eu acho que, como eu venho dizendo também há tempos, o campeonato deverá ser decidido na penúltima ou na última rodada. E até lá, o Cruzeiro vai continuar no páreo. Ontem o Felipe Luiz elogiou novamente o Cruzeiro, elogiou o Leonardo Jardim, porque o Cruzeiro vem fazendo uma campanha espetacular. O time joga bem dentro e fora de casa. Gente, o que o Matheus Pereira fez ontem foi brincadeira, tá jogando demais. É o melhor camisa 10 do país disparado. E olha que do outro lado tinha o Arrascaeta, que é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Flamengo no primeiro tempo teve chance de matar o jogo. O Rossi, para mim, foi o melhor jogador em campo e é goleiro do Flamengo. O Cássio fez defesas gigantescas também, porque é um goleiraço, né? Mas achei que o Cruzeiro foi melhor no cômputo geral. A bola não entrou. Estava encarando um poderoso Flamengo, que tem no banco, né? O Flamengo tem um time titular excepcional e um time reserva excepcional. Porque tem dinheiro, porque fatura 2 bilhões por ano, assim como o Palmeiras fatura 1 bilhão e 600. São as equipes a serem batidas todos os anos. Haja vista que elas vêm ganhando taças e mais taças ao longo dos últimos 10 anos. Então, o que eu vi ontem no Maracanã me impressionou bastante pela qualidade do Flamengo, pela qualidade do Cruzeiro. Foi um grande jogo. Jogo de 2 times que disputam a taça, né? E vão disputar até a última rodada. Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, eu venho dizendo. O resto é coadjuvante, queiram ou não. Figurantes de luxo. Porque os protagonistas são Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. E o título vai ficar entre eles, eu estou falando isso desde a primeira rodada. Então a campanha do Cruzeiro é espetacular. Parabéns ao técnico Leonardo Jardim. Parabéns aos jogadores. Comprometimento, vontade é o que não falta, né? O Cruzeiro fez um jogo ontem muito, mas muito bom, me impressionou ainda mais. E a tendência no jogo de domingo contra o Sport com casa cheia é o Cruzeiro fazer um grande resultado e faturar os 3 pontos.
O Sport está desesperado, caindo, empatou com o Fluminense 2-2 no meio de semana, mas no Mineirão, na Toca 3, diante da China Azul, o Cruzeiro tem que faturar os 3 pontos e continuar na sua luta, né? Continuar na sua luta em busca da taça e na caça ao Flamengo e ao Palmeiras. Na Copa do Brasil está muito bem, obrigado. Na semifinal vai encarar o Corinthians, isso é lá em dezembro. Agora, outubro e novembro, temos que pensar só no Brasileirão. É o que o Cruzeiro está fazendo. O Mister já falou, quando chegar em dezembro, aí ele vai preparar a equipe para os jogos contra o Corinthians. Não sabemos ainda onde vai ser o primeiro, onde vai ser o segundo, né? Se o Cruzeiro manda em casa o primeiro jogo, se manda fora, não sabemos ainda. Independentemente disso, a torcida está tranquila porque o Cruzeiro tem jogado bem dentro e fora de casa. Mas até lá é Campeonato Brasileiro. E no Campeonato Brasileiro o Cruzeiro vai muito bem, obrigado, né? Fazendo um campeonato espetacular, disputando a taça desde o começo e a China Azul feliz, né? Impressionante a bola que está jogando o Matheus Pereira, impressionante. Que jogador, que camisa 10, que cara espetacular. E depois que o filho dele nasceu, o Theo, com muita saúde, graças a Deus, aí que o Matheus Pereira deslanchou. Eu fiz a entrevista com o Mister Leonardo Jardim e ele falou sobre isso, né? A cabeça do jogador fica leve, quem é pai sabe disso. O filho está ali tranquilo, está com saúde, você está feliz, amigo, né? Então o Matheus Pereira está muito feliz e está desenvolvendo o seu melhor futebol. Que jogador! O Zico já elogiou, Felipe Luiz elogiou, todo mundo elogia. E tem que ser assim. A gente que tanto cobrou dele, agora o momento é de elogiar o campeonato inteiro. É o grande camisa 10 do futebol brasileiro. E se o Ancelotti for um cara coerente, não agora para tirar jogador, para prejudicar o Cruzeiro, mas lá na frente, é convocar o Matheus Pereira, o Caio Jorge, que é artilheiro do Campeonato Brasileiro, né? O Fabrício Bruno já está lá, o Kaique, que é o grande lateral, a grande revelação desse campeonato como lateral esquerdo. Então, tá tudo bem no Cruzeiro, tá tudo certo, né? Não tem problema. O Gabigol tá lá, entrou no finalzinho e abraçou todo mundo. E, pô, legal, o Gabigol foi lá no banco do Flamengo, cumprimentou todo mundo. Um cara muito querido, ganhou tudo no Flamengo. E no Cruzeiro tá fazendo o seu trabalho, tá buscando o seu espaço, está colaborando, um profissional exemplar. O Mister falou isso na entrevista exclusiva que nos concedeu. Então está tudo caminhando bem pelos lados da Toca da Raposa 2. Deixa eu falar de uma coisa maravilhosa também, que é o Supermercados BH, onde você tem conforto, tem qualidade e aquele preço pequenininho que só o BH tem. Olha, são mais de 400 lojas nas Minas Gerais e a gente vai preenchendo o nosso estado com as lojas do Supermercados BH. Mais de 40 no Espírito Santo. A rede de supermercados que mais cresce no país é a número 1, porque nós somos nacionais e mineiros e capixabas. As outras são multinacionais. Então, o Supermercados BH é a rede que mais cresce no país e a gente sabe que lá você tem toda a confiança, tem toda a qualidade, todo o conforto e um preço imbatível que só o BH tem. Por isso, o Supermercados BH está com Jaircy Carvalho nos 4 cantos do mundo. A gente está junto nessa parceria, que é uma parceria muito legal. Agradeço a família Lourenço pela confiança no Jaircy Carvalho, no Jaircy Carvalho Esporte. E a gente está muito feliz com essa parceria, porque o gigante cabuloso está muito bem, obrigado. E o Supermercados BH é a rede número 1 do país e está com o Jaircy Carvalho nos 4 cantos do mundo. Tá bombando, tá legal. Senta o dedo no like e a gente vai junto nessa parceria maravilhosa. Supermercados BH aqui, ó, no coração de cada mineiro, cada capixaba e cada brasileiro. Mas, meus amigos, como eu vinha dizendo, que jogaço ontem, que jogaço. Dá prazer de ficar diante da TV. Olha que eu estava recebendo gente aqui ontem, né? E fiquei com o olho no peixe, outro no gato. Mas vou dizer um negócio para vocês. Que jogo espetacular do Cruzeiro, né? O Cruzeiro vem mostrando. Que treinador, Leonardo Jardim. Mister, parabéns para o senhor pela sua seriedade, pela sua competência, pela sua transparência, pela forma como o senhor põe o seu time para atuar. O Cruzeiro joga bem dentro e fora de casa, joga bem com e sem a bola. O Cruzeiro tem uma estrutura onde todos os compartimentos da equipe funcionam a contento, funcionam com qualidade, com regularidade. O Cruzeiro não é aquele time que faz um jogo lá em cima e depois cai assustadoramente. Não, claro, teve aquela derrota para o Ceará, que foi um jogo atípico, né? A derrota para o Santos, que o Cruzeiro foi garfado. E tem um detalhe, é sempre bom a gente lembrar. Ontem o Ramon Abate Abel foi péssimo. Ele deveria ter expulsado o Alexandro. Expulsou no final lá o William. O Alexandre deveria ter sido expulso, porque ele deu uma entrada violentíssima, né? Que era para ter sido expulso. Mas o Ramon Abate Abel é um técnico caseiro, é um árbitro caseiro, e ele sempre complica
os jogos, principalmente do Cruzeiro. É impressionante. E eu falei antes, ele apitou muito bem o clássico contra o Atlético na Arena do Atlético, mas ontem ele fez lambança, né? E um detalhe importante, Cruzeiro com 51 pontos, mas o Cruzeiro, né, tomaram 10 pontos dele. Hoje o Cruzeiro poderia estar com 61 pontos, né? Tomaram 10 pontos do Cruzeiro. Tomaram na mão grande. Aí fica difícil, né? Você luta contra tudo e contra todos, e principalmente contra a arbitragem. Tomaram pontos do Cruzeiro contra o Internacional. Aquele jogo no Barradão contra o Vitória foi um absurdo ter sido realizado. Contra o Mirassol, jogo de volta, lá na casa do Mirassol. Contra o Santos, no Mineirão, né? Anularam um gol legítimo do Caio Jorge. Contra o Atlético Mineiro, aqueles 2 pênaltis na mesma jogada, cometidos pelo Leão e pelo Júnior Alonso, que o árbitro ignorou e fingiu que não viu. Então são 10 pontos que tomaram do Cruzeiro na mão grande. Outras equipes também foram prejudicadas, mas nenhuma delas foi tão prejudicada quanto o Cruzeiro. Nenhuma delas. É fato. São números, as provas estão aí. Então, é complicado você lutar contra uma equipe que fatura 2 bilhões, contra outra que fatura 1 bilhão e 600, sendo que você fatura 350 milhões por ano, e ainda lutar contra a arbitragem. Porque, gente, olha o que o Flamengo fez. Trouxe Carrascal, trouxe Saúl Miguel, trouxe o Lino, trouxe jogadores a peso de ouro. Quando você imaginar que um jogador sairia do Atlético de Madrid, o poderoso Atlético de Madrid, para jogar no Flamengo, para jogar no futebol brasileiro? O Flamengo tem condição de ir lá e bancar isso. Então, meus amigos, é complicado, é complicado. É muito complicado você fazer futebol, né, recebendo 1/5 do que recebem Flamengo e Palmeiras. Tudo bem, Flamengo tem 50 milhões de torcedores, mídia, isso, aquilo, tá tudo certo. Mas é preciso, eu já disse, que os clubes formem a liga e que eles defendam os seus interesses de forma isonômica e igualitária, dividindo o bolo, 50% da fatia em partes iguais, e aí você premia o campeão com tanto, o vice, aquele que vende mais pay-per-view, é outra história. É assim que funciona no mundo moderno e onde o futebol é levado a sério, como na Premier League na Inglaterra, que é o grande exemplo hoje para o mundo, é o campeonato mais forte que tem. E os clubes lá vendem por 30 bi para televisão, 5 bi de libras. Então a história é outra. Olha, deixa eu dar um recado bacana para você. Nova Lima está uma cidade linda e espetacular. Estive lá em Nova Lima recentemente. E a gente tem um recado para você. Roda aí, Rodrigão. Tem time que vacila e acaba ficando lá embaixo na tabela, mas sempre dá tempo de reagir, né? E é justamente isso que a Prefeitura de Nova Lima está oferecendo agora com o PERT. Descontos de até 95% em multas e juros para quem não pagou seus débitos. Quem deixou o boleto para trás pode se recuperar, sair da lanterna e voltar a brigar no topo da tabela. Tá aí uma oportunidade de ouro, não dá para desperdiçar, né? Pois é, meus amigos. Vá lá, ó, abaixa o app. O PERT está aí e você pode saldar suas dívidas, né? Tendo aí um desconto de até 95%. Tamo junto, vamos nessa. Então, como eu vinha dizendo, meus amigos e minhas amigas, o Cruzeiro realmente faz uma campanha brilhante, tanto no Brasileirão quanto na Copa do Brasil. E na Copa do Brasil eu não tenho medo de dizer, não tenho medo. O Cruzeiro será finalista. Pelo futebol que ele está jogando, nem Corinthians, nem Vasco, nem Fluminense têm condições de ganhar do Cruzeiro. Será finalista e para mim será heptacampeão. Eu não sou vidente, não jogo búzio, não jogo tarô. Eu analiso friamente o que está acontecendo. E o que a gente vê é um Cruzeiro muito forte. Um Cruzeiro muito consciente do que faz dentro de campo. Ele vai encarar o Corinthians, passando vai para a final, do outro lado tem 2 cariocas, Fluminense e Vasco. Acredito que o Fluminense vai passar pelo Vasco. O Vasco do Fernando Diniz, embora tenha contratado alguns jogadores, tenha tido uma melhor, tomou de 3 do Palmeiras em 20 minutos. Um time muito ruim, muito mal treinado. Então o Cruzeiro pegando, provavelmente, isso é uma hipótese, porque o jogo é jogado, o Lambaria é pescado, ainda vai jogar. Mas o Cruzeiro pegando o Fluminense na final ou o Vasco, sou mais Cruzeiro. Ainda teremos 2 jogos na decisão, porque para o ano que vem a CBF já anunciou um novo calendário e quer fazer a decisão em um jogo só, os clubes não vão aceitar não, viu?
Os clubes gostam desse sistema, 2 jogos, um na casa do adversário, um na sua casa, para decidir a Copa do Brasil. Mas a CBF já determinou o novo calendário. Eu acho que os clubes vão gritar e vão querer 2 jogos. E a grande maioria da torcida quer 2 jogos. Esse ano ainda teremos 2 jogos. Então, se o Cruzeiro pegar o Fluminense, um jogo no Maracanã, um jogo no Mineirão. Se pegar o Vasco, um jogo no Maracanã, um jogo no Mineirão. Né? Porque o Corinthians ele vai pegar na semifinal, um jogo no Itaquerão, outro jogo no Mineirão, na Toca 3. Então está tudo muito maravilhoso no Cruzeiro. Eu quero parabenizar o trabalho da diretoria, presidente Pedro Lourenço, vice-presidente Pedro Júnior, o executivo Paulo Pelaipe, que fazem um trabalho silencioso, um trabalho de competência, de qualidade, sem estardalhaço. Vocês não veem eles gritando, eles, né, como tem feito aí a presidente do Palmeiras, por exemplo, a Leila, que eu gosto muito e reputo como uma grande presidente, né, de clubes do país, mas ela ultimamente tem só criticado o Flamengo, reclamado, tem reclamando demais. A diretoria do Cruzeiro não reclama. Quando precisa, ela vai à CBF, mostra os fatos, principalmente com relação à arbitragem, que tem prejudicado demais o Cruzeiro, né? Agora, é preciso que a CBF tenha um critério, que ela prepare melhor os seus árbitros, que ela crie um centro de treinamento, porque o que a gente está vendo de norte a sul do país é um absurdo. Não é só contra o Cruzeiro, não, é contra todas as equipes. O Cruzeiro foi o mais prejudicado nesse Brasileirão. Os números mostram isso. Mas a arbitragem ela é ruim para um lado e para o outro. Ela prejudica... Aquele que foi prejudicado hoje é favorecido amanhã. Ninguém quer ser prejudicado nem favorecido. O que nós queremos é isenção, é qualidade. É que o árbitro apite sem olhar a cor de camisa, sem ter medo da torcida. Ontem tinha 72 mil pessoas no Maracanã. O Ramon Abel deve ter ficado preocupado, deve ter ficado com medo. E quis compensar tudo para o lado do Flamengo. A expulsão do Alexandro era líquida e certa. Ele não expulsou. Foi uma vergonha. Eu já vi lances mais brandos do que aquele em que o jogador é expulso. É preciso critério na arbitragem. E critério é o que não há. Não há critério nenhum na arbitragem brasileira. Né? Então, esse recado a gente vem dando há tempos. Eu tenho uma grande preocupação com a arbitragem. A minha grande preocupação em Cruzeiro e Corinthians em dezembro é a arbitragem. Porque eles vão fazer o possível e o impossível para que a arbitragem favoreça o Corinthians. Eles querem a final Rio-São Paulo. Sempre foi assim. Há interesses. Eles querem o Corinthians na final. Mas o Cruzeiro, com o seu futebol, não vai deixar. Espero que a arbitragem não interfira. Eu já sugeri o Anderson Daronco. Para mim é o menos ruim. O Rafael Klein também apita bem. O Cruzeiro tem que ficar de olho nessa arbitragem, porque eles vão querer fazer uma final carioca contra paulista, porque um carioca já estará na final, Fluminense ou Vasco. Aí tem o Cruzeiro que é de Belo Horizonte, Minas Gerais, e os Corinthians que é de São Paulo. Eles vão querer uma final Rio-São Paulo. Mas o Cruzeiro não vai deixar, não. E nós vamos gritar todos os dias aqui para que tenhamos uma arbitragem de qualidade isenta, né? Que não ajude o Cruzeiro, que não ajude o Corinthians, que não prejudique o Cruzeiro, que não prejudique o Corinthians. Queremos que o jogo se defina na bola, no campo, com qualidade, porque o Cruzeiro tem muita qualidade e o Corinthians está ali, mas tem um técnico, Dorival Júnior, que ganhou 3 vezes a Copa do Brasil, conhece também o atalho para ser campeão, então não será um jogo fácil, e o Corinthians vai jogar sua vida, porque ele está mal no Brasileirão, ele saiu da Libertadores, ele vai jogar sua vida, saiu da Sul-Americana, vai jogar sua vida nessa partida contra o Cruzeiro pela semifinal da Copa do Brasil, para salvar o ano, né? Agora, é bom que a gente sempre diga também, eu vou falar isso depois de eu falar da Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Você tem mais de 18 anos? Tem? Então divirta-se com responsabilidade na Bet Nacional. O QR Code está aí, é importante clicar nesse QR Code, que é do Jairci Carvalho com a Bet Nacional. A Bet Nacional só está comigo em Minas Gerais, eu agradeço a confiança e a qualidade de todos que comandam a Bet Nacional. Então faça a sua aposta com responsabilidade. Ó, Cruzeiro 4, 0 para o Sport, é o meu palpite para o jogo de domingo. Horário indecente, 8h30 da noite, né? 4 para o Cruzeiro, 0 para o Sport é o meu palpite. Então você vem nesse QR Code, se quiser me seguir, ontem eu errei. Falei que ia ser 1-0 Cruzeiro, foi 0-0. Mas se quiser me seguir meu palpite, Cruzeiro 4, 0 para o Sport, dá um pulinho aqui nesse QR Code da Bet Nacional e faça a sua aposta com responsabilidade. Com responsabilidade, viu, gente? É importante ter mais de 18 anos e se divertir
com responsabilidade na Bet Nacional, aí ó, a Bet dos brasileiros, que está com o Jaircy Carvalho nos 4 cantos do mundo, tá bombando, tá legal, e a gente também tá junto nessa parceria longa e duradoura, porque eu gosto muito de toda a equipe da Bet Nacional e a gente tá junto nos 4 cantos do mundo. Bom, como eu ia dizendo, meus amigos, o Cruzeiro, né, tem um time muito sólido, tem um time de muita qualidade. Né? O Cruzeiro tem time, tem grupo e tem banco. E contratou jogadores jovens de muita qualidade, que possam dar um retorno técnico durante alguns anos e possivelmente até financeiro lá na frente. Porque todo clube brasileiro precisa vender um jogador para conseguir estabilizar financeiramente. O Cruzeiro tem um dono apaixonado, que é o Pedro Lourenço e o Pedro Júnior, são apaixonados, a família Lourenço é apaixonada pelo Cruzeiro, mas eles estão tirando dinheiro do bolso para contratar, para investir, para pagar salários. Né? Então o Cruzeiro precisa chegar no momento da sua vida em que ele seja estável financeiramente. Está pagando muita dívida de gestões passadas, recuperação judicial, mas o Cruzeiro paga tudo em dia, rigorosamente em dia. Né? Mas vai chegar um dia em que o Cruzeiro vai ser autossuficiente, como é o Flamengo, como é o Palmeiras. É o caminho para uma equipe estruturada, que tem donos sérios, transparentes e com muita responsabilidade. Isso é fundamental. O Cruzeiro não faz loucura. O Cruzeiro não vai contratar mais jogadores veteranos para tomar prejuízo, para pagar altos salários e não ter o retorno esperado. O Cruzeiro investe em jovens jogadores, é a filosofia da diretoria, é a filosofia do Mister Leonardo Jardim, que sempre trabalhou com jovens. Ele disse no nosso programa, eu gosto de mesclar a experiência com a juventude. E ele está mais do que certo. E mesclando essa experiência com a juventude, você tem condições realmente de fazer um trabalho grande. E o Mister falou, todo ano ele quer o Cruzeiro na Libertadores. E como a diretoria já havia dito, desde o começo da temporada, junto com o Leonardo Jardim, desde que ele chegou, o objetivo do Cruzeiro é chegar à Libertadores em 2026. Ou seja, o Cruzeiro está além da expectativa criada. Porque ele pode sim ainda ser campeão brasileiro e ele pode ir muito ser heptacampeão da Copa do Brasil. Então, um ano maravilhoso. Um ano que o torcedor não pode reclamar, só pode aplaudir e agradecer. Aplaudir e agradecer. Não tem outra alternativa. O Cruzeiro faz jogos brilhantes. Pratica hoje o melhor futebol do Brasil, isso dito pelo Felipe Luiz, técnico do Flamengo, pelo Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, que são os concorrentes diretos. Né? Então, o Cruzeiro realmente está de parabéns. Eu vejo um ou outro torcedor reclamando aqui, eu falo, não é possível. Não é possível reclamar dessa fase gigantesca e maravilhosa do Cruzeiro. É só aplaudir e torcer para que, até o fim do campeonato, o Cruzeiro mantenha essa regularidade. Ele está pertinho da Libertadores, matematicamente ainda não. Mas chegar a 67 pontos, segundo os matemáticos, eu não gosto de matemática no futebol. Futebol para mim é bola na rede, bola na casinha. Mas, segundo os matemáticos, 66, 67, 68, você está na Libertadores do ano que vem. Então o Cruzeiro está pertinho. Né? O Cruzeiro precisaria de 5 vitórias. Né? Estamos na 25ª rodada, faltam 13. O Cruzeiro precisaria de 5 vitórias. Vai ganhar do Sport domingo, né? E vai precisar de 4 vitórias para chegar à Libertadores. Está pertinho. Porque a distância dele também, para quem está brigando por Libertadores, é grande. Né? O São Paulo está lá embaixo, o Botafogo e o Mirassol também tem 41, 42. Então, a distância do Cruzeiro para essas equipes é grande. O número de vitórias, tudo isso vai ser levado em conta. E o Cruzeiro praticamente, né, está na Libertadores do ano que vem. Praticamente. É preciso consolidar esse objetivo da diretoria e do técnico Leonardo Jardim. Mas está tudo azul, está tudo caminhando bem. Está tudo dentro da projeção e até além, com essa possibilidade de título brasileiro, que é bem mais reduzida, mas é uma possibilidade, né? Porque o líder o Flamengo está com 55 pontos, né? Então a coisa está... E o Palmeiras está com 52 ali, 2 jogos a menos que o Flamengo, que o Cruzeiro, 1 jogo a menos que o Flamengo, né? Tanto que se o Palmeiras ganhar, se o jogo atrasado, se o Flamengo não jogar depois, o Palmeiras pode ser o líder pelo número de vitórias, porque o Flamengo tem 15 vitórias, né? O Palmeiras tem 15 e o Cruzeiro tem 15. Né? Se o Palmeiras ganhar o seu próximo jogo, ele vai 16 vitórias, e o jogo atrasado, né? Mas a gente não sabe quando vão ser realizados esses jogos atrasados. Nesse meio de semana teve alguns jogos
realizados que estavam atrasados. Mas Palmeiras e Flamengo, o Flamengo tem um jogo atrasado contra o Sport. É um jogo que ele vai vencer, com toda certeza. Eu acho que é no Maracanã, né? E o Palmeiras tem jogos atrasados também importantes para se manter ali na briga pelo título. Eu não tenho dúvida nenhuma, e venho falando isso há tempos, que o campeonato vai ser decidido na penúltima ou última rodada. O Flamengo está decepcionando sua torcida. Nos últimos 5 jogos, se eu não me engano, o Flamengo faturou 3 pontos só no Maracanã. Vejam a queda do Flamengo, é um timaço, né? E tem gente que reclama do Cruzeiro, que é estável, que mantém uma regularidade. O único jogo que eu posso falar que o Cruzeiro realmente não foi o Cruzeiro foi aquele contra o Ceará. O 2-1 para o Ceará no Mineirão. No mais, o Cruzeiro perdeu jogos que ele jogou bem, a bola não entrou. Contra o Vasco, no segundo tempo, o Cruzeiro chutou 16 bolas de dentro da área, a bola não entrou. Aí o cara me fala, mas o Vasco tomou de 3 do Palmeiras. Como é que o Cruzeiro não ganhou desse timinho? Porque cada jogo é uma história. O Flamengo também não ganhou do Vasco. No turno meteu 6-0. No retorno foi 1-1. O Vasco tirou 2 pontos do Flamengo, como o Cruzeiro tirou ontem 2 pontos do Flamengo. O Cruzeiro ganhou 4 pontos do Flamengo. O Flamengo só ganhou 1 do Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou no Mineirão 3 pontos e ontem o empate, 1 ponto. Então 4 pontos o Cruzeiro ganhou do Flamengo. E o Flamengo só teve 1 ponto, que foi o empate ontem contra o Cruzeiro. O Flamengo que é, né, considerado o melhor time do país e da América do Sul. Então futebol, torcedor, cada jogo é uma história. Não é pelo fato de o Vasco ter tomado de 6 do Flamengo, né, dele ter metido 2 no Cruzeiro, que ele vai, é um timeco. Não, ele perdeu de 3 do Palmeiras, ele pode ganhar o próximo jogo. Eu disse, o retorno é um campeonato diferente. O retorno é um campeonato onde os clubes vão buscar. Quem está lá embaixo quer sair da zona da degola. Quem está no meio da tabela quer chegar na Sul-Americana e Libertadores. E quem está disputando o título vai disputar até o final, que é o caso de Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Então a coisa não funciona como o torcedor imagina. O torcedor coerente, ele sabe que a coisa funciona bem diferente. É por aí. Né, minha galera? Olha, eu vou me despedir de vocês, agradecendo pelo carinho, pela audiência. Domingo tem pós-jogo, 10h30 da noite, domingo. Mas o Jaircy Carvalho vai estar aqui junto com o Rodrigo Calvoso. A gente vai estar aqui para comentar a grande vitória que o Cruzeiro vai fazer sobre o Sport. 4-0 o meu placar na Bet Nacional, não perca. Se você tem mais de 18 anos, corre lá e faz o seu palpite. O meu é 4-0 para o Cabuloso. Vou jogar hoje na Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. E a gente está junto nesses 4 cantos do mundo. O Cruzeiro dando gosto à sua torcida. O Mineirão vai estar lotado. Mineirão vai virar baile. Vocês gostam, né? Mineirão vai virar baile. Porque o Cruzeiro vai fazer um grande jogo domingo, mesmo com vários desfalques, né? Jogadores com cartões amarelos, mas pelo menos era. Pelo menos era, daqui para frente vai que vai e está tudo certo, né? Então, a expectativa é de que o Cruzeiro faça um grande jogo no domingo contra o Sport, né? Fature mais 3 pontos e consiga caminhar rumo à Libertadores, que ele está pertinho, e mantendo viva a chance do título brasileiro, né? O Flamengo, com todo o seu status, não é nenhum bicho-papão. Haja vista que o Cruzeiro faturou 4 pontos em cima do Flamengo. E o Palmeiras também não. O Cruzeiro vai jogar com o Palmeiras na casa dele, na casa do Palmeiras. Eu sou mais cabuloso pela qualidade, pela competência do mister, dos jogadores, da diretoria, né? Então a gente está junto, tá? Olha, tá chegando sábado, um sábado abençoado aos que são do bem, um fim de semana maravilhoso. E domingo teremos o pós-jogo Cruzeiro Esporte aqui no canal do Jaircy Carvalho Esportes. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, e a gente está junto sempre. Rodrigão, obrigado, irmão. Tamo junto. Que a dona Isabel esteja bem aí de saúde, graças a Deus, seu menino, e tá tudo certo. Combinado, gente? Supermercados BH, conforto, qualidade, preço pequenininho, só o BH tem, com o Jaircy Carvalho nos 4 cantos do mundo, né, gente? E a Bet Nacional, ó. Tem mais de 18 anos? Divirta-se com responsabilidade na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros também, com o Jaircy Carvalho nos 4 cantos do mundo. Um beijo no coração e um fim de semana abençoado somente aos que são do bem. Obrigado, minha galera. Valeu!